Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Viana, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui no YouTube e agora também nós estamos no Spotify também, então você pode ouvir os nossos vídeos enquanto dirige, enquanto faz alguma tarefa lá pelo Spotify. E nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje muito feliz porque nós vamos falar de um tema que praticamente eu vejo todos os dias no meu consultório. Que é o quê? É aquele paciente que está precisando emagrecer, mas que ele não pode perder massa muscular. Muito pelo contrário, o interessante seria até ele emagrecer, perder gordura e ganhar massa muscular. E nesse vídeo você vai entender o porquê isso é importante, tá bom? Então fica comigo, que é um vídeo muito interessante. Muita gente acha que é só sair correndo, fazer caminhada e falar, não, pelo amor de Deus, eu não vou fazer academia não, academia eu vou ganhar músculo, eu vou ganhar peso, né? Isso vai atrapalhar, eu quero perder peso, eu não quero ganhar peso, né? Se eu ganhar músculo, vai ficar, contraditório. Você vai entender melhor isso durante esse vídeo, mas antes de eu ir para o assunto, peço para você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comenta, deixa o comentário seu aqui nesse vídeo, ativa o sininho. Por quê? Porque isso o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e ajuda no crescimento do nosso canal, tá bom? Então, conto com você e agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Antes da gente começar a falar exatamente da massa muscular, é importante a gente lembrar o seguinte: durante muito tempo mesmo, a principal ideia das pessoas, quando a gente falava de perder peso, era literalmente perder peso. Então assim, poxa, eu perdi 30 quilos, perdi 20 quilos, 40 quilos, 60 quilos. Uau! Quanto mais peso você perdia, parecia que você estava num outro estágio, você é parabenizado, as pessoas ficam felizes, né? Realmente a gente vê isso na prática até hoje. Quanto mais peso você perde, você fica até mais feliz. Poxa, perdi 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos. Poxa, é algo a se comemorar, com certeza, não tenho dúvidas disso, tá bom? Só que hoje, atualmente, o peso, ele é um parâmetro importante? Ele é um parâmetro importante, mas ele está deixando de ser, talvez, o parâmetro mais importante. Ô louco, Thiago, como assim? Se eu vou aí no seu consultório e eu quero emagrecer e você me ajuda a emagrecer e eu chego com 80 quilos e depois de 6 meses eu tô com 80 quilos, pô, o resultado foi ruim, né? Então assim, veja lá, se a gente olhar só o peso, talvez seja um resultado ruim, mas a gente tem que olhar a composição corporal. O que é isso? Quantidade de músculo e quantidade de gordura, tá bom? Por quê? Porque muita gente emagrece. Hoje a gente vê uma febre de pessoas aí fazendo tratamentos sem acompanhamento médico. E essas pessoas acabam fazendo um acompanhamento, não fazendo acompanhamento, acabam fazendo um emagrecimento brusco, né? E acabam perdendo muita massa muscular. Então você até perde bastante peso, mas às custas de muito músculo. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, ai Thiago, mas a minha amiga perdeu 20 quilos, né? Eu só perdi 5. Aí eu pergunto, tá, mas sua amiga perdeu 20 quilos de quê? Porque se ela perdeu 10 de gordura e 10 de músculo, é um resultado muito ruim, né? Provavelmente essa amiga sua, ela não vai conseguir manter-se magra após parar com o remédio, tá bom? Agora, se você falar assim, poxa, eu perdi só 5 quilos, mas vamos supor que você perdeu 15 de gordura e ganhou 10 de músculo, olha só, se você perdeu 15 de gordura e ganhou 10 de músculo, na balança só vai estar dando 5 quilos de diferença. Mas você percebe que na verdade você perdeu 15 de gordura e ganhou 10 de músculo. Olha que resultado sensacional. Então o nosso foco hoje em dia, nós que trabalhamos com emagrecimento, não é só aquilo que você perde durante o tratamento, mas principalmente aquilo que você constrói durante o tratamento. E aí, gente, eu queria entrar com vocês aqui em alguns detalhes de fisiologia que é importante para você entender essa questão da massa muscular no paciente que está querendo emagrecer, tá bom? Então, alguns aspectos importantes. Primeiro aspecto, o paciente que está querendo emagrecer, ele vai comer menos.
e muitas vezes come pouca proteína. Proteína é mais difícil de comer, né? Proteína gera muita saciedade, você tem que mastigar, né? Imagina você comendo carne, é muito mais fácil, às vezes, você tomar uma papinha, um purê de batata, do que mastigar uma carne ou frango. Fez sentido? Por isso que até idosinho é mais difícil de ganhar massa muscular. Então, quando você está no processo de emagrecimento, você acaba comendo menos, né? E com isso você não tem o tijolinho para construção do músculo. Então, esse é um dos fatores que faz você perder massa muscular durante o processo de emagrecimento. Outra coisa importante, o músculo, ele é responsável por pegar de 70% a 80% do açúcar do seu sangue, né, depois que você come. Então você comeu carboidrato, você está com açúcar no sangue, o açúcar ele vai ser tirado do sangue por um hormônio que se chama insulina, e 70% a 80% vai para o músculo. Ou seja, o músculo é ele que tira todo esse açúcar, né? Todo não, mas a grande parte desse açúcar do sangue. O que acontece num paciente que tem obesidade? Esse paciente, a obesidade por si só é uma doença inflamatória. Ela gera uma inflamação. A gordura visceral, a gordura lá dentro do fígado, aquela gordura que a gente tem dentro da barriga, ela aumenta a inflamação. É uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau, ela altera diversas coisas dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, ela diminui a nossa produção de testosterona. Então, o paciente com obesidade, ele costuma ter uma testosterona mais baixa. Essa inflamação de baixo grau, ela altera as nossas bactérias do intestino e, com isso, altera a absorção de sais minerais e nutrientes que são importantes para a construção de massa muscular. E essa inflamação de baixo grau, ela também, o que ela faz? Ela aumenta a resistência no músculo à insulina, que é o que a gente chama de resistência insulínica. O que é isso, Thiago? Eu já expliquei que a insulina é o hormônio que tira o açúcar do sangue e põe dentro do músculo. Só que num paciente que está com obesidade e existe uma inflamação, a insulina ela acaba tendo mais dificuldade de tirar esse açúcar do sangue e colocar dentro do músculo. É o que a gente chama de resistência insulínica. Provavelmente você já deve ter ouvido falar disso daí. E aí o que acontece? Se você não consegue colocar açúcar dentro do músculo, acontece duas coisas. Primeira coisa, esse açúcar fica no sangue. Quando ele chega no fígado, o fígado entende que tem muito açúcar. O que ele faz? Ele pega aquele açúcar e estoca na forma de gordura. Então essa é uma via que acontece. A outra coisa é que quando você não consegue tirar o açúcar do sangue para colocar dentro do músculo, você não consegue ter energia para o músculo trabalhar, para o músculo fazer força, para o músculo levantar, puxar peso, e aí o que acontece? Você não consegue ter um desenvolvimento muscular. Você quer ver isso como é interessante na prática isso? Quando a pessoa tira o carboidrato da dieta. Eu vou cortar açúcar, vou cortar doce, vou parar de comer pão, vou parar de comer arroz, vou comer só um franguinho grelhado com uma salada. Você vai perceber que a performance do seu treino ela vai dar uma diminuída, ela vai dar uma queda, tá? Por quê? Porque é o carboidrato dentro do músculo, o açúcar dentro do músculo, que vai virar glicogênio muscular, que esse vai ser a fonte primária de energia para o seu treino, tá bom? Então, quando você faz uma dieta cetogênica, onde você praticamente come muito pouco carboidrato, a gente observa sim uma queda de performance nesses pacientes, mostrando a importância do carboidrato. E essa resistência insulínica, gente, ela é um fator de risco, inclusive para diabetes, para pré-diabetes, né? Por quê? Porque você não consegue tirar o açúcar do sangue, né? A insulina não consegue tirar, então isso predispõe a diabetes e pré-diabetes. E agora, vamos ver a questão pelo outro lado. Então imagina o seguinte, imagina um paciente que tem muito músculo e um paciente que não está com obesidade, um paciente que tem uma boa resposta à insulina, ou seja, ele não tem resistência à insulina, ele tem uma boa sensibilidade à
insulina. Então, se esse paciente ele tem muita massa muscular, você concorda comigo que aumenta a área total para esse paciente pegar o açúcar que está no sangue? Lembra? 70% a 80% do açúcar no sangue, quem pega é o músculo. Então, se você tem mais músculo, você vai pegar mais açúcar que está no sangue. Quais são as vantagens disso? Isso diminui o pico de glicose, que a gente chama de pico glicêmico, pós-prandial, ou seja, pós-alimentação. Quando você come, o seu corpo absorve muito rápido o açúcar, você faz um pico glicêmico, ou seja, um pico de açúcar. Se você tem muito músculo e esse músculo tira o açúcar, você reduz esse pico glicêmico pós-prandial, também que tem relação diretamente, né, com inflamação, com estresse oxidativo, tá bom? E além disso, como muito músculo, você acaba facilitando a retirada desse açúcar do sangue, você diminui a sobrecarga lá num órgão que produz a insulina, que eu não cheguei a comentar com vocês, que é o pâncreas. Então o nosso pâncreas produz a insulina. Então se você tem mais músculo, você diminui o pico de glicemia, ou seja, de glicose, de açúcar pós-alimentação, e além disso diminui a sobrecarga, a demanda, né, do pâncreas para produzir insulina. Agora olha outra coisa que é muito interessante, gente, quando a gente está falando de massa muscular e emagrecimento. O treino de força, ou seja, o treino de hipertrofia, onde você ganha massa muscular, mesmo sem emagrecer, ele é um treino que ajuda você a melhorar a sua sensibilidade à insulina, ele te ajuda na questão do colesterol, ele te ajuda a reduzir a hemoglobina glicada. O que é isso, Tiago, a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é a média da sua glicemia, ou seja, do açúcar no seu sangue nos últimos 3 meses. Então, se você treina, se você faz um treino de força, mesmo sem emagrecer muito, tá? Pode ser uma perda de peso muito modesta. Isso já vai melhorar a sensibilidade à insulina, já vai melhorar a hemoglobina glicada, ou seja, a média da sua glicemia dos últimos 3 meses, e além disso, o seu perfil, né, lipídico, que seria o colesterol, triglicérides. E agora, gente, eu vou comentar com vocês a respeito de um estilo, né, de paciente que é um dos pacientes mais difíceis de tratar, tá bom? Eu vejo aqui no consultório, tenho diversos pacientes com esse quadro clínico, que é o paciente com obesidade sarcopênica. O que é obesidade sarcopênica? É aquele paciente obeso, mas que tem pouca massa muscular, tá bom? Então a gente chama de obesidade sarcopênica. Esse paciente é um paciente mais inflamado, é um paciente que tem pior prognóstico, é um paciente com maior risco cardiovascular, é um paciente com maior resistência insulínica. Então esse paciente é um paciente que a gente tem que ficar muito em cima dele para ajudá-lo a ganhar massa muscular. E quando a gente está falando de emagrecimento e ganho de massa muscular, a gente tem que lembrar alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, esse paciente está treinando ou não? Então, primeira coisa, esse paciente precisa estar treinando treinamento de peso, treinamento de força. Segunda coisa, quantidade de proteína, tá bom? Você pode às vezes cortar muitas coisas, mas a proteína, se você cortar muito, você não consegue construir massa muscular. Terceira coisa, esse paciente está suplementando, existem alguns suplementos que a gente acaba utilizando no processo de emagrecimento. O principal deles é a creatina. A creatina te dá mais força, a creatina te dá mais resistência, ou seja, é um suplemento que nos auxilia na manutenção, né, da massa muscular. E um quarto parâmetro também que eu acho muito importante, a questão hormonal. Se esse paciente com obesidade tiver uma baixa testosterona, a chance de ele conseguir segurar músculo é muito pouca. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma reposição de testosterona. E o quinto parâmetro que eu quero trazer para vocês, o sono. O sono é extremamente importante para a construção de massa muscular. Volto a dizer, digo sempre isso nos meus vídeos, o sono é durante o sono que se constrói músculo. Ah, Thiago, então eu só vou dormir, então. Também não funciona assim, porque você precisa ter o estímulo, e o estímulo é feito na academia, mas a construção do músculo é durante o sono. Então, assim, esses 5 parâmetros, treino, alimentação, suplementação, a questão hormonal e a questão do sono, são parâmetros que têm que estar alinhados com esse paciente que quer emagrecer. O que eu quero dizer com isso?
Não adianta só ir lá e aplicar as famosas canetinhas emagrecedoras e esquecer do resto. Não adianta. Se você perder massa muscular, você não vai conseguir manter-se magro depois que você parar de usar essas canetinhas. Então, gente, caminhando para o final desse vídeo, o que eu quero que vocês guardem? Paciente que está emagrecendo e que está ganhando massa muscular, quais são as vantagens de você ganhar massa muscular enquanto você emagrece? Primeira vantagem, aumenta a sensibilidade insulínica. Lembra? Tem mais músculo, consegue tirar mais glicose do sangue. Segundo, reduz risco cardiometabólico. Quanto mais músculo você tem, há mais produção de substâncias anti-inflamatórias e com isso diminui risco cardiometabólico. Quando você ganha músculo durante o emagrecimento, você protege contra o reganho de peso. Então você só consegue se manter magro se você tem músculo. E o quarto grande benefício de você ganhar massa muscular enquanto emagrece, a sua melhora do prognóstico a longo prazo. Hoje a gente sabe que massa muscular é um fator de prognóstico importante para o futuro. Quanto mais massa muscular você tem na perna, os estudos dizem, por exemplo, alguns estudos já estão mostrando que você acaba tendo mais longevidade só pelo fato de você ter mais massa muscular na sua perna. Então, gente, espero que vocês tenham entendido o que acontece no emagrecimento que faz você perder músculo e a importância de você não perder esse músculo. Então, a dica final que eu dou para você que ficou comigo até agora nesse vídeo é: a balança ela é importante? Sim, ela é importante, mas mais importante até do que ela é a sua composição corporal. Qual é o seu percentual de gordura? Você sabe? Então corre atrás disso, que isso é muito mais importante do que seu peso. Te espero no próximo vídeo.